Seja bem-vindo a mais um episódio do Lumen. Eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, nos acompanhar e chama todo mundo, porque hoje a convidada é top, o assunto é demais. Aguarda um pouquinho e vamos seguir. Voltamos! Deixa eu te apresentar a nossa convidada de hoje, que é eita. Tem uma honra muito grande de recebê-la. Ela foi minha professora no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Mas ela é ministra itinerante, ela é palestrante, ela é profeta, ela é professora, ela é um monte de coisa. Seja bem-vinda ao Lumen, Sani Evangelista. Ai, que alegria estar aqui, gente. Quero agradecer o convite, a honra e a confiança, né, de estar aqui nesse lugar que eu sei que Deus tem usado. Tantas pessoas têm passado aqui para trazer uma mensagem da parte do Senhor, e eu creio que você vai ser edificado como todas as outras vezes. Hoje não será diferente. Deixa eu começar contando para você quem é a Sani, como que eu descobri a Sani em 2012. Eu fiz o Centro de Treinamento Bíblico Rema, eu te recomendo. Pensa numa escola poderosa, mudou a minha vida, palavra pura, Bíblia na veia. E a Sani chegou para me dar aula sobre uma matéria que se chama ainda, hoje eu sou professora dela, que é Aliança de Sangue. Mas aquilo foi tão bombástico na minha vida, que um dia a mulher do meu pastor, abraço, pastor Joelito, Ana Helena, me perguntou: Keila, se você fosse um dia dar aula, ela nem não sabia como eu era, a inspiração do Espírito mesmo veio sobre ela e ela perguntou: se você um dia fosse dar aula, do que você queria dar aula? Eu disse: Aliança de Sangue. Desde então, nunca mais parei de estudar o assunto, e para quem já estudou essa matéria, sabe que é tipo de Gênesis e Apocalipse. É isso aí. Né? E a Sani me influenciou muito, porque quando ela deu essa matéria, eu disse: meu Deus, quando terminou a aula dela, eu corri e disse: Sani, como você estuda a Bíblia? Como é que você sabe tanto? Então, você é uma grande referência na minha vida. Você me ensinou muito e você é uma mulher que inspira. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre ser mulher e ser uma mulher feliz de ser mulher. Você é feliz de ser mulher, Sani? Muito. Eu sei que eu nasci para ser mulher, né? E a gente sabe o quanto que é especial a gente entender o nosso lugar, a nossa importância, né? A nossa função dentro do propósito de Deus como mulher. Então, às vezes as pessoas se diminuem achando que, por ser mulher eu não vou ter influência, porque por ser mulher eu não posso ser uma autoridade em algo que Deus me chamou. E não existe isso. Na verdade, quando a gente entende que nós somos criação de Deus e que nós somos criadas para um propósito digno e grandioso da parte do Senhor, você vai entender o seu lugar e você vai poder fazer diferença como mulher, sendo mulher naquele que Deus te chamou para fazer. Mas mulher não nasceu para ficar atrás, mulher Isso não aí. nasceu para ser a última, para ser fraquinha, pobrezinha e para só obedecer? É interessante, né, que você estava falando e eu me lembrei esses dias de alguém chegar para mim e perguntar sobre isso, né, sobre os desafios de ser mulher e estar no ministério. E eu me lembrei aqui da Kathryn Kuhlman. Quando ela começou o ministério dela na época, ela era a única mulher na sua época a ser levantada pelo Espírito para ter um ministério que foi de frente, né, um ministério que influenciou, inclusive, denominações, homens, né, e ela foi a primeira a ter um programa em rádio. Na sua época não existia, e ela era muito criticada, porque quem é ela para falar? Quem é ela para se levantar? Quem é essa mulher para falar para nós, né? É. Existia um preconceito muito grande, mas ela não olhou para isso. Ela entendeu que Deus estava chamando e ela calçou aquele sapato daquele chamado mesmo, e olha o que Deus fez. Até hoje a gente é influenciado pela vida de Kathryn.
né? Quantas vidas foram alcançadas, quantas pessoas conheceram Jesus, foram salvas através do ministério. Inclusive, Benny Hinn, que é um grande evangelista, fala como ele foi impactado e transformado por uma reunião que ele foi de Catherine, pela presença do Espírito. Então, eu creio que você que está nos ouvindo, que é mulher, você pode ser uma mulher cheia do Espírito e marcar sua geração, entendendo o que Deus te chamou para fazer, sem ser intimidada por isso, né? Por preconceitos. E sabe uma coisa interessante? É que a gente não precisa, Keila, tirar o homem da sua posição para a gente assumir o nosso lugar. Uau! Porque isso é uma coisa muito interessante. Eu posso, com respeito, entender a minha posição, entender o que Deus me chamou e reconhecer também o que Deus chamou né, na vida dos outros, sem diminuir ninguém, nem diminuir outra mulher e nem diminuir o homem para eu assumir aquilo que Deus tem para a minha vida. E sem competir, né, Sane? Nós não estamos numa competição, né? Nessa área da mídia, eu fico me lembrando de Mary Woodworth Etter, que também foi uma mulher poderosa, ela era toda artista, a igreja dela Sim. inovadora na área da mídia. A gente tem tantas mulheres sensacionais, Susana Wesley, né? Eu gosto de falar de uma mulher do meu tempo que me influenciou muito, que eu acho ela uma referência, que é a pastora Valnice, a apóstola Valnice Milhomes. Aprendi muito com aquela mulher, eu era criança ainda assistindo aquela mulher, rompeu na mídia quando eu era criança e me ensinou Bíblia aos sábados de manhã. Muito bom. Né? Se cada uma entender o seu lugar, dá para ser ministra itinerante sendo mulher? Fala você aí como é que é esse processo de ser uma mulher, de estar na itinerância, entendendo o que Deus tem para você e usufruindo daquilo que Deus tem e trabalhando no ministério. Como que é essa vida de ministra itinerante? Muito boa essa pergunta. É interessante que a gente está num ministério que a gente é valorizada, né? É. Então o fato da gente estar no Verbo e a gente sabe que a mulher tem o seu espaço para pregar, para ser, né, uma referência, uma influência, uma autoridade naquilo que está falando. Então isso nos ajuda muito porque a gente tem uma base, a gente tem um apoio do nosso ministério. A gente sabe que ainda existem ministérios que não reconhecem o ministério feminino, né? É. Que acham que a mulher não deveria estar falando na igreja, ou não teria essa voz, né? Mas não tem como ir contra aquilo que Deus está fazendo, né? Não tem como, é o conselho de Gamaliel. Se isso é de Deus, você não vai conseguir parar, né? Então, na verdade, a gente sabe que Deus tem levantado as mulheres mesmo. Não dá para controlar o Espírito Santo e dizer para ela não, dá dom para ela não, dá só para os homens, né? E, na verdade, a gente sabe que o diabo sempre quis calar a gente desde o início. Né? A gente sabe que Deus falou em Gênesis, quando ele vai dar aquela palavra para a serpente, que a gente sabe que é o diabo, e para Adão e Eva. Né? Eu vou colocar uma inimizade entre você e a mulher. E vai vir um descendente dela que vai esmagar a tua cabeça. Então, a gente entende que, desde aquela época, Satanás passou a ter a mulher como uma inimiga, porque, por mais que ela tenha sido sua aliada naquele momento, é a mesma mulher que abriu a porta para o pecado, é a que vai abrir para a salvação. Então, Jesus vai vir de uma mulher, né? E, através dessa mulher, ele vai ser aquele canal de Deus para trazer a restauração de todas as coisas. Então, o papel da mulher, a importância da mulher é vista desde o início. Inclusive, eu falando isso no evento que eu estava ministrando aqui esse final de semana, né, maravilhoso, da nossa amiga Duda. Beijo, Duda. Eu falei sobre isso, né, que nós precisamos entender a influência que a gente tem e a nossa importância dentro do plano e do propósito de Deus. Olha o que uma mulher foi capaz de fazer, mesmo sendo uma coisa ruim, o poder de influência que Eva teve sobre seu marido, sobre sua família. Então, a gente precisa entender que nós fomos criadas para ser participante ativa daquilo que Deus quer fazer na Terra, daquilo que Deus está realizando mesmo. Então, a gente nunca vai estar, a mulher não vai estar de fora disso. E a gente precisa entender a nossa importância para que a gente possa ser efetiva naquilo que Deus quer fazer através de nós.
Então, não só como esposa, não só como mãe, mas também como uma voz de Deus que influencia geração. A voz de Eva influenciou o mundo, gente. Não é É, verdade? é. Então a gente precisa, espera aí, pode ter sido para uma coisa ruim, mas a gente tem que entender a importância. E quantas mulheres foram levantadas? Nós falamos, né, sobre Débora. Débora foi levantada no seu tempo para profetizar e mudar toda uma circunstância de uma nação e levar a sua nação de volta à comunhão com Deus. Através de Débora, Deus reconciliou Israel com o Senhor. E houve 40 anos de paz no tempo que essa mulher se levantou. Então, eu creio que a gente tem que entender que chegou o tempo da mulher saber que ela foi chamada por Deus e não ser intimidada pelos preconceitos, mas também não querer ir para o outro extremo e achar que a mulher é a poderosa e o homem não é nada. Cada um tem a sua importância e cada um precisa assumir a sua posição. Você falou aí que a voz de Eva, né, influenciou o mundo. A voz de Maria também, quando disse: "Eis-me aqui, que se cumpra em mim a sua vontade", né? E não só isso, faça o que ele disser, né? Exatamente, apontou Levando pessoas para Jesus para o também. foco certo. Então a gente precisa, por exemplo, entender que ser uma voz de Deus, né, é na verdade você obedecer aquilo que é o chamado do Senhor. Você perguntou, Sani, é fácil? Como é uma mulher estar na itinerância? O foco principal é esse: quem me chamou? Foi Deus que me chamou? Então ele vai me dar o respaldo para estar e para ser essa voz e para ser essa influência. Sem levantar bandeira. Então, a bandeira que a gente tem que levantar é: eu estou aqui para levar pessoas para Jesus. Isso. Eu estou aqui para ser uma voz e uma cooperadora de Deus. Porque a mulher tem gente, a mulher tem esse poder. Ou você vai ser influenciada por Satanás e vai levar muita gente a se perder, ou você vai ser uma voz de Deus que vai levar muitos a uma reconciliação com o Senhor. Então a gente tem que entender que a gente foi criada para ter essa influência. Quando Deus falou para Adão e Eva no início, ele disse para os dois. Deus os abençoou, Gênesis 1:28. Isso. No plural. E lhes disse: sujeitai, dominai a terra. A mulher foi chamada para o domínio, do mesmo jeito que o homem. Isso. Eu não estou falando só você dominar o homem, até porque em nenhum momento Deus fala ali para a gente dominar pessoas. Exatamente. É sobre a criação, né? É. O domínio é sobre aquilo que Deus criou, é sobre aquilo que Deus, né, estabeleceu para nós, o nosso campo de ação, mas pessoas a gente influencia e não domina, né? Uhum. Nunca foi esse o intuito do Senhor, de trazer esse domínio sobre pessoas. Mas é muito interessante a gente observar a importância do que Deus nos chamou para fazer. E é muito interessante você ver Deus usando mulheres hoje para influenciar homens. E aqui eu quero trazer uma coisa importante. Quando a gente olha para a vida de Débora, Débora sabia o lugar dela como juíza, como profetisa, mas ela não assumiu o lugar de Baraque. Isso. O que ela fez? Ela não diminuiu Baraque, porque Baraque chegou para ela e falou assim: Débora, se você não for comigo, eu não saio daqui. Alguém pode olhar e dizer: tá vendo como Baraque foi fraco? Mas, na verdade, ele soube reconhecer que ela tinha a direção, que naquele momento ela ouviu Deus. Só que ela levantou Baraque para se posicionar e dizer: Baraque, você é o general. Você é o homem que vai para a guerra. Você é o homem que vai vencer essa batalha. Eu estou na retaguarda. Eu estou aqui para te auxiliar. E eu vejo a mulher fazendo isso, as mulheres de Deus, não sendo aquelas que vão abafar os homens, mas que vão levantar esses homens e dizer: você é o valente. Você é aquele que vai para a guerra. E eu estou aqui para te ajudar. Que lindo isso. Isso é o oposto do feminismo. Exatamente. Eu quero entrar um pouquinho nisso, porque eu quero que a gente desfaça aqui algumas ideias bem erradas que estão sendo propagadas por aí. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: o Deus da Bíblia não é machista? Não apoia o patriarcado? Não é contra as mulheres? Só quem não tem revelação mesmo, né? O espírito de religiosidade cega.
E muitas vezes a gente vê pessoas achando que, até interpretando mal algumas palavras de Paulo, né? Exatamente. Que estão dentro de um contexto cultural, um contexto onde a mulher naquela época, infelizmente, ela foi reduzida mesmo a apenas o papel de esposa e mãe. Ela não os outros papéis, né, do domínio, da influência, de ser uma voz, tinha sido tirado. Então existem coisas que a gente precisa entender que houveram sim avanços das pessoas entenderem, a mulher assumir o seu papel, mas nunca foi Deus que fez isso. Nunca foi por uma influência de Deus. É tão interessante você ver que Jesus, mesmo numa época onde a mulher não tinha essa voz, ele deu espaço para que mulheres estivessem junto com ele no ministério. A Bíblia fala que mulheres acompanhavam Jesus Uhum, juntamente com os uhum. discípulos. E essas mulheres, inclusive, patrocinavam o ministério dele. Então, em nenhum momento você vê Jesus tirando a mulher, mas restaurando essa dignidade. Eu vejo que, na verdade, o papel até eu gosto de falar isso em aliança, né, não sei se Aham. você lembra, mas algumas pessoas falam assim: "Ah, mulher nem contada na genealogia era". Mulher é como se Deus estivesse tirando a mulher mesmo, né. Você já É, viu alguém falar sobre isso? Eu já ouvi algumas mulheres querendo dizer que a mulher nem contada era, como se ela não tivesse importância para Deus. Gente, isso não existe. Na verdade, até isso, a gente tem que entender que a genealogia, ela tinha um objetivo de mostrar 2 coisas. Primeiro, que aquilo que Deus falou se cumpriu, uhum, porque tudo que Deus fala vai acontecer. é, Ele disse: "Se você comer dessa árvore, certamente você vai morrer". uhum, Então ali está mostrando para nós: o fulano gerou ciclano e morreu. Aquilo que Deus falou aconteceu. é, E Deus está reforçando: "Olha, o que eu estou dizendo se cumpre". Mas a outra coisa Deus prometeu um descendente para Eva, para Adão e Eva. uhum, E eles não sabiam quanto tempo isso ia demorar para que o descendente viesse. É tão interessante que Eva, ela vai dar o nome do primeiro filho homem, que a gente não pode dizer que foram os primeiros filhos também, é, Caim e Abel, mas o primeiro filho homem, o varão que o Senhor deu, ela dá o nome de Caim. uhum, Caim significa adquirir de volta. isso. Então, havia uma expectativa, Deus vai restaurar a gente, Deus vai nos resgatar, vai ter uma redenção. E ela pensou: "Deus me prometeu um descendente, vai que é Caim, o primeiro filho". É, E ela nem imaginava, né, o tudo que ia acontecer, até as escolhas de Caim, quem Caim ia se tornar. Mas você vê que depois que ela gera, né, um outro filho, Sete, ela vai dizer: "Deus me deu um outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou". Então, ali havia uma expectativa. uhum, E esse descendente, que a gente sabe que é Cristo, ele vai precisar ter uma genealogia. Jesus vai vir segundo a carne, e a gente sabe que ele vai vir segundo a descendência de Davi, mas até chegar lá, Deus vai traçar todo um caminho. Jesus não vai vir de qualquer jeito. Ele vai vir para um povo que esperava ele, que esperava o Messias. Ele não podia simplesmente entrar na terra: "Oh, mas Salvador? E a gente precisa de um Salvador?". é, Havia um povo preparado, havia todo um cenário. Então a genealogia ela também vai apontar para essa linhagem de Jesus. uhum, Esse é o motivo do homem ser mencionado. é, Mas não é interessante que Deus menciona uma mulher e a mulher que Deus vai mencionar na genealogia é uma mulher que teve a sua vida transformada pela misericórdia, pelo amor de Deus? Raabe. É, na verdade, na genealogia de Jesus, se não me engano, são 4. A gente tem Então, Raabe, a gente tem Tamar, é falado também da mulher de Davi, sim, né, Batseba também está lá e depois Maria também está lá, mencionada, né, que eu estou dizendo, mencionada. nome mencionado, né. É, Então, assim, o que eu estou falando é que Deus vai colocar intencionalmente, uhum, né, porque a gente vai ver que não são muitos nomes mencionados, é, né, pode até fazer a referência, mas não tem é, muitos nomes mencionados. Agora ali você vê que existe sempre algo que aquela mulher fez de diferente na sua é, geração. é, Quer dizer, o que Deus está mostrando através de Raabe é que, olha, independente de você ter feito escolhas erradas, chegou uma hora que você fez a escolha certa. é.
e eu considero a escolha certa que você fez. Uhum. E Deus restaura a vida dessa mulher, né? E você vê que de Ruth, que também Deus vai levantar, né? Vai ter uma restauração na vida de Ruth, na vida de Noemi. Deus vai levantar ali o pai, né, de Davi. Davi vai vir. Então, você vai ver que Deus vai usar mulheres e ele vai valorizar isso. Na verdade, eu vejo, sabe, Sani, desde o princípio, quando Deus vem dar a promessa do descendente, que ele diz, ele vai vir da mulher, já era uma proteção também, Sim, né? Dizendo, ela errou, mas é ela que vai consertar as coisas, através dela vai vir o descendente. Então, eu já vejo, assim, um olhar tão amoroso de Deus, que sim, ele podia ter falado de Adão, né? sim, Ele sim. poderia ter dito, mas ele diz, olha, da descendência da mulher, restaurando mesmo, dando a nós, né, às mulheres, uma esperança. Quando você vê Jesus no ministério também, as mulheres não podiam se assentar para ensinar, para aprender, e a gente Isso. vê Jesus protegendo Maria, quando Maria se assenta na casa para aprender, e Jesus diz, não, deixa ela aqui, ela escolheu a boa parte, e não vai ser tirado, Muito não bom. adianta ter, né, esse burburinho aí, mas ela está sentada aprendendo com um monte de homens, porque Jesus não andava só. Ele está na casa, cheio de gente, e aquela mulher se assenta para aprender, e Jesus disse, deixa ela aqui. Exatamente. Então, de muitas maneiras, Deus sempre nos protegeu. O nosso problema foi, de certa forma, com os homens, que também estão no processo de restauração, tanto quanto nós, né? Mas nós não estamos numa competição, nós não estamos tentando achar o nosso lugar ao sol como mulheres de Deus. Nós só precisamos entender quem nós somos. Nós não Exatamente. seremos se eles forem menos. Exatamente. E isso é muito interessante, porque você não precisa diminuir ninguém para ser quem Deus te chamou para ser. Porque, na verdade, foi Ele que te chamou. Você só precisa reconhecer o que Deus te chamou para ser. Porque é Ele que vai fazer acontecer. Não é? É É. Deus que vai fazer acontecer. Mas uma coisa que você falou aí que eu me lembrei. Você disse assim: olha, é tão interessante que Deus não falou para Adão. Deus falou para Eva, vai ser de você que vai vir o descendente, a restauração, né? E o perdão de Deus, isso Deus validando, olha, eu não mudei o que eu tenho ao teu respeito. Eu continuo vendo você do mesmo jeito. Eu continuo acreditando em você e acreditando no que eu criei você para ser. A mulher foi criada para ser um auxílio. A mulher foi criada para ser um socorro. E isso a gente vai já falar um pouquinho, né? Mas o que é um auxílio? Se eu preciso de auxílio, é porque esse auxílio vai estar vendo o que eu não estou vendo. Então, a mulher, ela foi criada para ver coisas que o homem não vê. Porque como é que eu posso auxiliar se eu estou no mesmo lugar, na mesma posição? Eu só consigo auxiliar porque a minha posição é diferente e eu consigo ver o que o homem não vê. Então, nessa parte, eu venho com um auxílio e digo: olha, é por aqui, faça assim, faça desse jeito. Você está entendendo que a gente precisa entender que se eu sou um auxílio, eu não estou competindo. Nós estamos juntos para o mesmo propósito, caminhando na mesma direção. Sânia, eu estava dando aula agora, recentemente, foi muito engraçado, porque logo na primeira aula, falando sobre aliança, né, sobre aliança de casamento e tudo, eu falei muito de boa, assim, vários homens na sala, e eu falei assim, que o homem tem o foco concentrado e o homem normalmente vê uma coisa só. E que a mulher vê muitas coisas. Ao mesmo tempo. E aí um homem já gritou e falou assim: não é bem assim. Aí eu disse para ele, falei, irmão, é assim e é necessário, porque um homem quando vai para a guerra, se ele se distrair, ele morre. Falei, a mulher, se ela tiver o foco concentrado, com 5 meninos dentro de casa, ela também morre. Então é preciso esse olhar diferente. Falei, nós somos complementares, nós não somos competidores. Não é falar mal quando eu estou dizendo que o seu foco é concentrado. Isso é necessário para a sua missão. Cada um tem de Deus uma missão e somos diferentes, mas complementares. E não é interessante você pensar exatamente isso que você está dizendo, olha, cada um entendendo o seu papel, porque é necessário que o homem seja mais racional, porque ele é aquele que vai ter que tomar a decisão, Isso. não é? Então, assim, não é menos, gente, essa coisa de você dizer assim, porque a mulher consegue fazer várias coisas e o homem uma coisa só de cada vez. Mas isso não é diminuir.
Não é diminuir o homem e nem Exatamente. exaltar a mulher. É Exatamente. você entender que cada um foi constituído de uma forma necessária para aquilo que ele precisa fazer. E é como você disse, se a mulher fosse muito racional, ela não ia dar conta de tantas tarefas que dá dos filhos, da casa, muitas vezes trabalhar, estar no ministério, várias coisas ao mesmo tempo, ela não ia dar conta. O homem também não ia dar conta se ele fosse muito emocional, ele precisava ser mais racional para tomar decisões e conduzir a família, É. e conduzir os negócios, o ministério. Então, assim, gente, é saber valorizar e entender o porquê Deus criou a gente dessa forma. E ficar no Não seu ficar papel. lutando contra isso. Sânia, eu ouvi um pregador falar uma coisa muito interessante. Ele disse: o papel do pai é dar destino, e o papel da mãe é curar o coração. Que lindo, né? E isso é muito interessante, porque lá em casa meu filho foi morar fora e eu, como uma boa mãe, emocional como toda mulher, a gente chora. E se fosse só eu, talvez o choro não acabasse, mas tendo um marido, ele me coloca no equilíbrio. Ele fala: vamos parar de chorar, porque ele está se divertindo lá e você está aqui chorando. Né? Então, Isso. assim, esse olhar diferenciado ajuda muito. Porque nessa história de dar destino, às vezes pai é curto e grosso. Então a mãe vem aqui para dizer: pô, peraí, você não entendeu. Seu pai disse assim por causa disso, disso, daquilo. Né? Não somos competidores. Eu gosto de falar isso porque eu não sei se você já ouviu falar, mas eu tive a oportunidade de estudar direito. E existe um caso muito grave que acontece nas famílias agora em relação à separação, que é um fato, não é desejado, mas é um fato, que é uma coisa chamada alienação parental. Os pais se divorciam e eles começam a impedir que os filhos tenham contato com um e com o outro, quando, independente da querela entre o casal ali, da confusão, não existe ex-pai, não existe ex-mãe. E filho precisa do pai, precisa da mãe. E às vezes, sem saber do malefício que está causando, o pai tenta destruir a reputação da mãe e a mãe tenta destruir o contato com o pai. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como as mulheres deveriam se posicionar, mesmo que tenham tido um casamento complicado, mesmo que o pai seja uma pessoa complicada. Que conselho que você daria para essa mulher em relação aos seus filhos? Muito bom. Interessante, né, que poucas pessoas sabem, mas eu sou filha de pais separados, né. Tem o E olhar. eu sei na pele também o que que é isso. É exatamente o que você falou, de você reconhecer os papéis. Eu acho que tudo começa aí. Porque se eu reconheço o meu papel, eu não tenho por que ficar querendo competir com o papel do outro. Então, o que é que você vê muito no casamento? Uma coisa é o relacionamento homem e mulher, que pode não ter dado certo por algum motivo, né, mas outra coisa é pai e mãe, são vínculos diferentes. Então, o que que eu percebo que às vezes os pais, eles não conseguem entender. Eu estou ferido com a mulher ou eu estou ferido com o homem, ferida com o homem, e aí agora eu vou transferir essa ferida para os filhos? Mas o que que os filhos têm a ver com a relação homem e mulher? Então você precisa aprender a proteger a relação que, na verdade, ela é independente. O amor de um pai para um filho, o amor de uma mãe para o filho e dos filhos para com os pais, e do amor entre homem e mulher. O amor entre homem e mulher, por algum motivo, ele pode se acabar, mas de pais para filhos e filhos para pais, não. Como você disse, não é o meu pai, é a minha mãe. Então, na minha época, eu decidi guardar o meu coração, porque era muito comum um querer roubar o coração do filho, né. Uhum. Só que ele transferia para o filho, muitas vezes as mulheres ou homens fazem isso, a insatisfação com a mulher. Então, mas porque sua mãe é isso, porque sua mãe fez isso comigo, ou porque o seu pai não presta, porque o seu pai me traiu. Gente, saiba separar. Porque se você não preservar a imagem de pai e de filho, você vai destruir no seu filho, na sua filha, uma identidade que depois você não vai ter como restaurar. Você pode restaurar a sua vida sentimental, você pode casar de novo, mas e a imagem do pai e da mãe? E o papel de influência desse pai? Então ele pode ter sido um péssimo marido e ser um bom pai. Como pai, ele vai cumprir a missão dele de pai. Uhum. Então tem que haver uma separação e isso é até uma questão de você ter maturidade, né. Algumas mulheres
elas até conseguem ter essa maturidade. Não, não deu certo comigo, a gente não conseguiu viver juntos, mas é seu pai. Então, não misture as coisas, né? Ele não foi bom para mim como homem, mas como pai ele pode ser presente. E aí, o que é que acontece? Aquilo que eu vejo. A mulher, muitas vezes, por ela ter esse ímpeto de ser auxiliar, ela tem esse papel muito forte de ter uma visão, às vezes, mais ampla do que o homem, justamente por isso ela está nessa posição de auxílio, né? A gente vê que tem uma tendência ao controle. E isso não é uma coisa saudável. Mulheres controladoras, então elas querem controlar os sentimentos, os pensamentos, às vezes, do marido, dos filhos. Isso não é uma coisa saudável. Veja, nós fomos chamados para influenciar, nós somos chamadas para atrair pessoas para um relacionamento com Deus, para cumprir propósitos, para levantar. A mulher tem essa capacidade, né? Mas isso não tem nada a ver com você querer que as coisas sejam sempre do seu jeito. Você querer controlar para que tudo aconteça da forma como você quer que aconteça. E aí a gente vê muitas mães controladoras e o homem não consegue se posicionar como homem. Você vê que tem uma geração que a gente tem tido de homens sem iniciativa, homens que não conseguem terem segurança de tomar decisões. Por quê? Porque tiveram mães controladoras. Então, elas querem controlar numa tentativa até de achar que está protegendo. E, na verdade, isso é muito perigoso, porque a mulher tem essa capacidade de influenciar gerações. Uhum. Então, você tem que ter muito cuidado se o que você está fazendo dentro da sua casa, você está influenciando uma próxima geração para ser reflexo do caráter de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, ou homens cada vez mais fracos, porque a mulher cada vez mais querendo assumir o papel de domínio sem equilíbrio. Sem entender o seu papel. Eu não preciso controlar. Eu não preciso querer dominar nesse sentido das coisas terem que estar do jeito que eu quero. A gente tem que saber respeitar as pessoas, o limite, o jeito de cada um. Você está entendendo que Aham. isso é uma linha fina? Mas é muito interessante que você falou, porque às vezes mulheres nesse contexto de divórcio, elas querem assumir o papel do homem, então elas são mãe e pai, e muitas vezes porque elas não permitem o homem ser pai. Uhum. Não é porque o homem não quer, mas elas querem dominar, dizer não, você aqui não, os filhos são meus, eu educo, eu faço do jeito que eu quero, por causa dessa distorção, que é uma distorção. Já que você entrou nisso, vamos falar um pouquinho sobre a submissão feminina segundo a Bíblia? Porque o que você falou aí é que muitas vezes você falou algo engraçado, muitas vezes, porque ela está muito à frente, ele recua, e aí você tem homens que não se posicionam. Tem muita mulher que reclama de homem que não se posiciona, mas quando você olha para ela é um general. Elas impedem também que ele se posicione. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a submissão bíblica, né? Tem muita gente também fala que falou em submissão já estressa. Já dá um negócio, né, já começa a mexer na já cadeira. começa a Porque as pessoas entendem submissão também de uma forma muito distorcida. Pois é, então fala um pouquinho sobre a submissão bíblica. Então, a gente está falando desde o começo aqui que você pode ser uma mulher forte, você pode ser uma mulher que influencia sabendo o seu lugar, sem querer abafar o lugar do homem, sem querer tomar um lugar que não é seu para estar, né, e que nunca vai ser confortável. Então eu vejo que tem muitas mulheres que elas não conseguem ter um homem firme dentro de casa, um homem posicionado, justamente por elas quererem assumir um lugar que não é delas. E aí é muito interessante, porque você percebe o seguinte: a mulher, ela vai abafando, é como eu falei sobre Débora. Débora sabia o lugar dela, ela sabia o lugar de profetisa, ela sabia o lugar que ela era juíza. Deus levantou uma juíza. Pensa, para julgar uma nação e direcionar uma nação.
Não tem nada de errado com isso. Agora, a mulher tem que saber a hora que ela também vai levantar o homem para assumir o papel dele. Uhum. Se Débora fosse controladora, ela ia dizer: eu sou a juíza, eu mando, Baraque, você vai fazer as coisas do meu jeito. Não. Ela foi inspirada, ela era usada por Deus, ela profetizou e ela levantou Baraque, encorajou Baraque para assumir o lugar dele. Esse é o papel da mulher, levantar o homem para que ele assuma o lugar. Como é que você quer um homem posicionado se você não deixa ele assumir o lugar? Você quer assumir o lugar dele? Você nunca vai ter um homem de verdade dentro da sua casa. Agora, se você encorajar esse homem com palavras, porque uma das formas da mulher, a gente sabe, né, que palavras têm o É, poder de vida e morte, né? é, Muitas vezes mulheres elas têm destruído a autoestima dos maridos ou dos filhos por causa de palavras. Você não sabe nada, você é um fraco, você é um frouxo. é. Como é que você quer ter um homem posicionado falando assim? Então você tem que encorajar esse homem com palavras e dizer: olha, você elogiar, né? Eu estava conversando hoje com um grande amigo e ele estava me dando esse exemplo que Tony Cook, lembrando desse exemplo que Tony Cook trouxe, né? Do sanduíche. Isso. A carne, ela está no meio. É. Então a gente corrige, né? A gente sabe que a carne é o que precisa ser corrigido, são as coisas que estão desalinhadas. Uhum. Mas existe um pão, dois, né? É. Que protegem, que estão aqui. Então, na verdade, você começa o pão, é o elogio, aí você corrige e termina com elogio. Elogio. É. E aí você conseguiu aliar a carne, né? Muitas vezes é só uma questão de sabedoria. A Bíblia fala que a mulher é sábia. Gente, olha o poder da mulher. A mulher edifica o lar. O que é edificar? É construir. Então, eu construo como? Com palavras. As minhas palavras, elas têm o poder de edificar, de construir ou de destruir. E a mulher tem esse poder dentro de casa. Sani, num corte nosso no Lumen, aliás, siga a gente aí, @lumen.podcast no Instagram. Às vezes eu leio alguns comentários, não é sempre não, mas às vezes dá. E teve um comentário muito interessante que era um pastor falando sobre a mulher falar bem do homem mesmo e sobre palavras, e a pessoa escreveu assim: eu vou mentir? E aí eu fiquei pensando, você pode usar a lente de Deus ou a lente de Satanás, você escolhe. Porque a lente de Deus vê o melhor das pessoas e mostra para você o melhor de você mesmo, que nem a gente enxerga e ele diz: ei, João, você é uma voz, né? Ei, Pedro, né? Parece você uma pessoa instável, mas você é pedra, você é rocha, você é forte. Ou você pode usar a lente de Satanás e dizer: você não presta, você não isso, você não aquilo. Aquilo que você engrandece, né? Onde você coloca o foco engrandece. Quando a gente vai se casar, a gente vê todo o melhor. Todo mundo mostra o seu melhor, ninguém vai mostrar o seu E pior, a né? gente enxerga também, porque às vezes tem coisas que É, estão óbvias e algumas mulheres se casam com homens errados vendo coisas óbvias, ou não querendo enxergar coisas que está sim, todo mundo enxergando, sim. né? Então, onde você coloca o seu foco, e às vezes depois que se casa, a mulher coloca o seu foco naquilo que é pior e permanece nesse lugar. Uhum. Então, por que não volta a enxergar o que você falou aí? Levanta aquilo que tem de melhor, para de suscitar o que há de pior. Que foca na carne, né? É aquilo. É, E na verdade é exatamente isso. Se a gente fosse pensar por essa ótica, vou mentir, então Deus estaria mentindo quando ele diz: santos, os santos que estão reunidos em Corinto, né? E é, todos os inícios das cartas de Paulo é nos chamando de santos, fiéis. E é. a gente Aos sabe, nobres que há na terra. Deus está chamando a existência, É. querido, que não existe ainda, né? Então, na verdade, muitas vezes a gente tem que entender que palavras são sementes. E se eu quero mudar um cenário, eu tenho que mudar a semente. Se eu tenho um jardim que eu não estou satisfeito com as flores, eu não estou satisfeito com aquilo que eu estou vendo, eu tenho que plantar outras sementes que vão mudar aquele cenário que eu estou vendo. Então, se a mulher tem o poder de edificar o seu lar, e a gente sabe que palavras são sementes, o que você quer ver no seu lar? É isso que você tem que falar. Você tem que chamar à existência aquilo que você quer ver. Então, isso não quer dizer que você não vá corrigir.
Mas a gente precisa até ter a sabedoria de como fazer isso. Vou dar um exemplo, né? Você vê que seu filho, ele tem uma tendência a ser mais acomodado, ser mais preguiçoso. Se você chegar para ele, botar o foco na preguiça, você vai dizer assim, menino, você é muito preguiçoso. Se você continuar desse jeito, você não vai dar em nada. E aí você plantou uma semente no coração dele. Ele vai começar a se ver como um preguiçoso, né? E ele não vai conseguir, muitas vezes, nem tomar uma iniciativa diferente disso. Porque eu sou preguiçoso, então eu vou ficar nesse lugar aqui mesmo, né? Vou continuar com esse comportamento. Agora, se você chegar para o seu filho e falar assim, você está vendo que ele é preguiçoso. Filho, você é uma pessoa cheia de iniciativa. Você é um homem que tem coragem, que fala, que vê as coisas e vai lá e faz. Você não fica parado esperando. Hoje você está agindo como um preguiçoso, mas isso não é você. Você não é isso. Você vai convencer o seu filho de algo que você quer que ele acredite. Gente, se a semente que é plantada vai gerar em mim uma fé, vai criar em mim a crença, eu preciso lançar a semente correta para que eu gere a crença correta. Então, muitas mulheres fazem exatamente assim com o marido. Eu já pedi para você consertar isso aqui 10.000 vezes, você nunca fez nada. Você não tem iniciativa para nada. Eu digo, meu Deus do céu, querida, cadê a sabedoria? Você não é auxiliadora? Você não está ali para auxiliar? Filho, olha, eu sei que você é um homem olha, você me dá a sensação de proteção. Eu sei que você é aquele que protege, mesmo que traz provisão para nossa casa, né? Nada falta aqui porque você trabalha, Mas, filho, a gente precisa consertar isso aqui. O que você acha de você conseguir arrumar um tempo? Eu sei que seu tempo é corrido, eu sei que você tem muita coisa para fazer, mas vamos tentar organizar o tempo para a gente conseguir resolver essa questão? Gente, vai ter um outro reflexo. Agora eu estou falando até um pouco como psicóloga aqui, que eu sou também, né? Que ela não falou dessa ferramenta, né? Perdão. Mas eu estou falando aqui não só como alguém que tem experiência nesse assunto, mas como profissional, porque isso tem um impacto emocional muito grande, né? E a gente precisa entender que se eu entendo como Deus criou o homem para ser, e eu entendo como Deus nos criou como mulher para ser, se eu respeitar essa forma que Deus estabeleceu, eu vou ter bons resultados. Não adianta você querer transformar o homem numa coisa que Deus não criou ele para ser. Não adianta você querer que o homem tenha a sensibilidade que você tem porque Deus te deu e não deu para ele. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fortalecer os pontos que Deus criou o homem para ser. Se eu sei que o homem tem um foco, né, que ele é focado, ele faz uma coisa de cada vez, eu não vou chegar para ele e dizer, ai, meu Deus do céu, realmente Deus fez o homem rascunho, a gente é a obra-prima. Tem mulher que literalmente fala assim, o homem foi feito primeiro, foi um rascunho, agora Deus, quando foi fazer, a gente já escutou isso? Já. Aí ele caprichou. Ou seja, o homem veio com defeito. Não, gente. O homem não veio com defeito. Ele veio do jeito que era para vir, porque Deus precisava que o homem fosse dessa forma para cumprir o propósito dele. E você, como auxiliadora, não venha destruir o que Deus construiu, por favor. Reforce. E se você está andando na frente também, não adianta reclamar, porque às vezes tem que esperar. Eu vejo que muitas vezes, ele não fez, eu vou lá e faço, depois reclamo. Não, criatura. E usa como desculpa. Eu falo, eu vou ser bem sincera aqui, eu tenho que respirar fundo. Porque assim, eu como psicóloga e faço muitos aconselhamentos na igreja, eu escuto muitas mulheres falar, eu tomei iniciativa porque ele não tomava. Ainda usa isso como uma desculpa. Não, querida, ele não tomou a iniciativa porque você tomou. E não o inverso. Sani, mas eu esperei muito ele tomar. Você esperou falando a coisa certa ou você esperou falando a coisa errada? Porque às vezes o homem está ferido emocionalmente de tantas palavras negativas que ele escuta. E ao invés desse homem se levantar como o valente da casa, ele começa a se encolher, ele começa a se sentir inseguro. E em vez dele assumir um posicionamento, ele vai
ele mesmo, ele vai se tirando da posição, Às vezes se até de sentindo raiva, indigno. sabia, Sânia? Às vezes de raiva ele diz: "Já que ela é tão poderosona, nem vou fazer". Então, quando é assim, é até bom, mas e quando fere mesmo, né, a essência? É. Porque isso começa, muitas vezes, gente, da criação. Às vezes você casou com um homem que ele foi criado com uma mãe controladora. Então, ele não tem iniciativa, não é porque ele não quer, é porque ele não foi educado dessa forma. Aham. Então, a mãe não deixava ele escolher a roupa, não deixava ele escolher o sapato, não É. deixava ele escolher o que ele ia comer, e vai crescendo de uma forma que a pessoa não cresce com segurança. Ela não se sente segura para tomar decisões. Mas você, mulher, pode ter um papel de desenvolver isso, porque está dentro dele. Se Deus criou o homem para tomar decisões, está dentro dele essa capacidade. Só que emocionalmente a alma dele foi distorcida, né? Porque uma mãe controladora assumiu um lugar. Então agora você vai ajudar a tirar ele de dentro dessa caixa. Como? Incentivando, falando: você pode, você consegue, eu estou aqui para te ajudar. Uhum. Não para fazer por você. Ajuda não é fazer no lugar, gente. Sânia, eu vivi uma experiência com Deus um dia que eu estava orando e reclamando de algumas coisas que o marido não tinha feito. Só eu que faço isso, você não faz isso, tá? Só eu. Não, só você e toda. É, e eu estava lá falando: "Senhor, isso, isso". Aí Deus perguntou para mim assim, ele falou: "Tá bom, você está reclamando dele que não faz, e seu filho, você está ensinando a fazer?". Eu disse: "Eita". Uhum. Porque é o que você falou, muitas vezes algumas coisas ele aprendeu assim. Então Isso, eu não conserto meu marido, mas eu educo um filho. isso. Então essa missão de entregar um bom marido para alguém, eu tenho uma É, responsabilidade enorme. tá Agora o que eu muito. recebi É. é o que você falou, é incentivar e tirar dele o melhor dele. Quer ver um texto muito interessante que eu já ouvi pregação sobre isso e eu gelei. Ouvi uma vez uma mulher pregar sobre aquele texto em que Deus fala para Abraão: ouça Sara, quando Sara estava querendo que Ismael fosse embora com a mulher, com a outra mulher, né, com quem Abraão tinha tido um filho, com Agar, mas aquilo ali tinha um propósito, não foi por acaso. Se Ismael continuasse, ele podia comprometer a criação do filho, que era quem carregaria a semente da descendência. Então havia um propósito para que Deus dissesse para Abraão: ouça Sara. O mesmo Deus que disse para Abraão: ouça Sara, escreveu em Hebreus que Sara chamava Abraão de Senhor. Uhum. Então a mulher estava pregando como se dissesse assim: olha, maridos, você precisa obedecer à sua mulher porque Deus mandou Abraão ouvir Sara. Eu disse: meu Deus, e o resto do texto? E o outro lado? É o desequilíbrio. E aí eu quero aproveitar, porque você falou sobre a questão da submissão Uhum, bíblica, né. E não é interessante que Deus fala em Efésios para a mulher respeitar o marido? Não é interessante? uhum, E o marido amar a esposa? isso. Então Deus pega o ponto fraco de cada um, É, não é? exatamente. O homem, por ele ser mais racional, ele não tem muito essa coisa muito afetiva. Então ele tem que se esforçar É, para demonstrar muitas vezes esse amor, esse afeto. E a mulher, por sua vez, ela naturalmente, ela não tem a tendência de querer se submeter, ela tem a tendência de querer mandar. A é. verdade é essa? Seu desejo será contra o seu marido e ele te dominará. É. Então, eu gosto da tradução hebraica desse texto que você falou, foi bom você tocar nele, porque tem uma tradução que, ela é mais precisa Uhum, do que realmente esse texto está dizendo, quando ele uhum, diz: "O teu desejo será para o teu marido". Ali é: "O teu desejo será dominar o teu uhum, marido, uhum. mas ele te governará". Ou seja, Por proteção e não por maldade de Deus, que agora você vai ter que exato. obedecer. Não, mas é justamente porque ela saiu da posição Uhum, de parceria para querer a posição de dominar sobre o homem. Porque na hora que Adão se submeteu à voz de Eva, e aí a gente sabe que a voz de Eva ali estava debaixo de engano e Adão sabia disso, porque Paulo diz em 2 2 Timóteo Timóteo, 2,14 que o homem não foi iludido, mas a isso, mulher iludida caiu na é. transgressão. Então ele estava muito consciente que ela estava errada. E quando ele atendeu a voz da mulher, ele se submeteu a ela. Uhum, Então, ele errou nesse sentido. E aí, a mulher passou a querer mandar no marido. Então, nunca houve isso no início. Era parceria, juntos, caminhando lado a lado. Eu no meu papel, você no seu papel.
ninguém diminuindo o papel de ninguém. E a gente vê que essa submissão, ela continua tendo esse pensamento correto. Precisa ter esse pensamento É. correto. O homem governando no sentido de trazendo a mulher de volta para o papel dela. Qual é o seu papel? Me auxiliar. Isso não é diminuir, gente. É você entender a sua importância como auxiliadora. Ou seja, quando você auxilia alguém, você está junto com aquela pessoa no mesmo propósito. É uma parceria. É a mesma palavra para o Espírito Santo em nós. A palavra auxílio ali é a palavra também para o Espírito Santo, que significa o quê? Um auxiliador, o Que papel consolador. precioso, né? O Espírito Santo é menos Deus? Ah, É menos Deus que o Pai? É menos Deus que Jesus? hum. Não. Então você não é menos porque você está ali como auxiliar. Pelo contrário, sem você, aquele que está ali para exercer o domínio ou a influência, né, a direção, não vai conseguir, porque ele precisa do seu auxílio. Então a mulher tem que entender isso, meu Deus, se eu entender, se a mulher entender a importância do seu papel na casa, no ministério, você não vai ser alguém que vai ser usada pelo diabo para destruição, gente. Porque, infelizmente, não tem muito meio termo. Ou a gente vai ser um canal para o poder de Deus e para a restauração, para a edificação, para a construção do reino de Deus nessa terra, nas nossas casas, na nossa família, no nosso ministério, no nosso trabalho, ou a gente vai ser um canal de Satanás para a destruição. Não tem meio termo. Sânia, eu trouxe uma frase de um livro que eu tinha lido de Chesterton. Não sei se você conhece, mas essa frase é show. Ele diz assim, que ele estava falando sobre o movimento feminista e sobre como esse movimento vem pregando coisas que, na verdade, estão causando grandes prejuízos às mulheres. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas como você falou aí sobre esse auxílio dos maridos, essa frase dele é muito legal. Ele diz assim: as mulheres são. O que o movimento feminista diz, as mulheres são livres quando servem aos seus patrões, mas escravas quando ajudam os seus maridos. Eita. Né? É terrível isso, esse sentimento assim de é fácil servir num lugar onde você não é amada, onde você só tem um serviço útil. Mas dentro de casa, no lugar onde você é amada, você não está entendendo o que você está fazendo ali. Como se você tivesse diminuída, se sentindo menos nesse papel. Que coisa interessante, você falou uma coisa, eu me lembrei. Quando eu estive no Rema, nos Estados Unidos, né, eu fiquei 1 ano e meio congregando lá em Tulsa, na Rema Church, e uma das coisas que o pastor Reagan falava muito, porque ele e Lynette, eles dirigiam o culto juntos. Uhum. Então, o culto de domingo eles faziam juntos. Depois ela descia, ele pregava tal, mas eles faziam juntos. E ele dizia muito isso: nós somos uma equipe. Nós não estamos competindo um com o outro. E se as pessoas tivessem o entendimento que casamento é uma equipe, como você tem no seu trabalho, por que você se submete ao seu chefe? Porque você tem senso de equipe. Tá todo mundo ali para cumprir o mesmo propósito. Por que no casamento não tem esse pensamento? Nós estamos juntos, a gente não é inimigo, a gente não tá competindo um com o outro, a gente tá junto para fazer o projeto chamado família acontecer. É. Então eu vejo que falta, sabe, falta em muitas mulheres esse entendimento de que, meu Deus, a minha importância no lar. Quando eu me submeto, eu estou construindo. Eu não estou diminuída. E é isso interessante, porque você falou, né? Eu já vou entrar aqui, que ela já deu gancho. Então, eu vou entrar aqui, que ela disse que vai falar do feminismo, né? Então, eu já quero começar a entrar um pouco nisso, porque há um tempo atrás, quando a mulher começou a se levantar no ministério de uma forma maior, mais ousada, e gente, eu sou mulher, eu tenho ministério, e eu sou ousada. Eu falo o que Deus manda eu falar, porque o meu compromisso é ser submissa a Ele. Uhum. Naquele grande dia eu vou estar diante do tribunal de Cristo, é para Ele que eu vou prestar conta do que Ele me mandou fazer. Então, eu faço isso com respeito, eu faço isso com reverência, sabendo o meu lugar, mas eu faço.
Agora, a gente começou uma onda de empoderamento, que é um empoderamento Sei. distorcido demais. Gente, eu vi mulheres, e eu vou ter que falar isso, né? Mulheres até Vai com no cuidado, mas vai. no ministério, que assim, nosso ministério é um ministério muito grande, Uhum. né, mas às vezes a gente via mulheres dizendo claramente de púlpito que o marido era um frouxo. Meu Deus. Eu dizia: "Não, ela não está auxiliando o que Deus quer fazer, ela está destruindo literalmente o que Deus quer fazer dentro da casa Uhum. dela". E eu comecei a perceber que isso era uma influência do feminismo dentro da igreja aqui. Eu disse: "Gente, esse discurso não está aliado, Dá para ser crente e ser feminista? não dá". São valores completamente diferentes, porque assim como o machismo, o feminismo é uma anulação de identidade. Tanto o machismo, que é Uhum. anular a identidade da Uhum. mulher, como importante no projeto de Deus, como o feminismo quer tirar o homem da importância da existência. É quase como assim, nós não precisamos de homem, homem é desnecessário, homem não presta para nada, homem, a gente pode fazer tudo que eles fazem. Aí eu achei interessante, porque recentemente a gente foi vendo algumas coisas acontecendo aí nesse nível, né, na sociedade, e quando estourou aquela guerra lá na Ucrânia, Aham. a gente começou a ver cadê as feministas defendendo que elas têm que estar ali na guerra? Naquela hora elas queriam ser protegidas, naquela hora elas queriam não ter que estar naquele ambiente lutando, aí nessa hora o homem serve para dar a vida por elas, para defender elas. Jordan Peterson fala muito isso, sobre esse lugar de privilégio que a mulher sempre ocupou, mas nunca percebeu que ocupou. Foram eles que foram à guerra, foram eles que deram a vida, né, para ter território, para ter uma família. Eles protegiam as mulheres, deixavam as mulheres em casa como proteção também. Exato. E de repente veio essa palavra empoderamento, que só da palavra você já vê que está tudo errado. Porque o nosso poder não vem da conferência de alguém, não vem de alguém nos confiar poder. O nosso poder vem de quem a gente é e de estar conectado à fonte de poder. Exato. Então, quando eu preciso que alguém me dê poder, Poder de será que eu estou Deus. entendendo? O poder vem de Exato. Deus, a autoridade vem de Deus. E Ele já me deu a quantidade de poder suficiente. Exato. Tudo que eu preciso, ele já me deu. Então, eu não preciso exigir de você que você me empodere, nem que homem nenhum me empodere, nem que governo nenhum me empodere. Eu já sou empoderada. Eu Exatamente. já nasci empoderada, né, porque Virtude é poder. Em Provérbios 31, quando fala mulher virtuosa, a origem daquela palavra é poder, que quer dizer. E o que é uma mulher poderosa? Vai lá para Provérbios 31, que está tudo escrito lá. E ela é louvada pelo seu próprio Deus também, né? Também. Porque não é só pelo marido. A mulher virtuosa, essa será louvada por Deus. Por Deus. É Deus que vai levantar você, por você entender que essas virtudes que Deus criou para que você tenha é o seu verdadeiro poder. O seu poder está na virtude. O seu poder está em saber quem você é e assumir o seu lugar. É muito interessante, porque você estava falando, e o Espírito Santo trouxe algo aqui para mim, tão lindo, né? Se a gente vê que a criação, né, Gênesis, capítulo 1, é onde a gente encontra os precedentes, né? É a lei da primeira menção. Então, a primeira vez que algo foi mencionado nas Escrituras, ali estabeleceu um padrão. Então, a vontade de Deus está revelada ali. Uhum. Não é depois, é antes da queda. É antes do homem ter a sua visão distorcida. Então, qual é o propósito inicial? Os dois caminharem juntos. Quando Deus abençoou os dois juntos, quando Deus deu a palavra para os dois governarem juntos, ou seja, o poder está aí, nos dois juntos. Por que Satanás tenta dividir? Por que Satanás tenta criar contenda entre um homem e uma mulher num casamento, por exemplo? Porque aí não vai ter unidade. E o poder está nos dois estarem juntos, mas não é junto só, vivendo na mesma casa, gente. É junto,
no propósito, na mentalidade, juntos em fazer acontecer a família, em fazer acontecer os planos de Deus. É aí que está o junto, no sentido de que nós estamos misturados nesse negócio. Você fazendo sua parte, eu fazendo a minha. Você está entendendo? E é muito interessante porque o próprio Jesus fala que um reino dividido não pode subsistir. Uma casa dividida nunca vai subsistir. Então não é sábio você colocar os filhos contra o marido. Seu pai é um banana. Gente, o que essa mãe está construindo na identidade desses filhos? Tirando a referência, tirando o poder de influência, matando a influência do próprio pai nos filhos. Então, eu vejo que, sem as pessoas perceberem, foi entrando de uma forma muito sorrateira o feminismo no discurso na igreja. Esse discurso de você ficar diminuindo, tudo bem, gente, você não depende do elogio do marido. Mas você não precisa dizer assim, seu marido não te elogia, seu marido não diz que você é bonita, problema dele. Vai ter quem diga. Ai, que horror. Jesus amado, né? Não, querida, se o seu marido não está lhe elogiando, talvez tenha algum problema aí, porque será que ele está vendo em você virtudes para ele elogiar? Uau. Então, às vezes, o nome da fé, eu estava falando hoje com uma pessoa sobre isso, né? Que eu ainda vou pregar. Deus já me deu uma pregação, mas eu só estou esperando a hora que ele vai liberar para eu falar sobre isso, né? Perseverança ou teimosia? São duas coisas diferentes. Às vezes as pessoas estão achando que elas estão perseverando num comportamento errado, achando que elas estão em fé. Uau. E eu estou perseverando como se eu estivesse aguentando, firme, Deus vai fazer, Deus vai me dar a vitória. E eu sempre costumo dizer, será que a vitória não veio ainda porque o princípio, a virtude não foi colocada em ação? Talvez o seu casamento, a salvação do seu casamento esteja a um passo de um princípio praticado. E às vezes as pessoas estão achando que estão perseverando, achando que é fé no erro. Perseverança ou teimosia? Se você estiver teimando em manter um comportamento que você não quer reconhecer que aquilo está errado, não tem como Deus trazer a restauração, até que você se submeta ao princípio, né? Sênia, tem uma frase que eu ouço muito também que eu detesto, que é aquela história de o marido é o cabeça, mas eu sou o pescoço. Eu também detesto. E eu fico pensando, ela não tem noção de que quem move o pescoço é o cérebro que manda mover. Então são umas coisas que você não sabe de onde que saiu e como alguém tem coragem de dizer. Mas você vê que está dentro da igreja? É isso Já que eu estou ouvi falando. dentro da igreja, eu falo, É eu não isso que eu estou falando. acreditando. São influências desse pensamento feminista, né? Porque o feminismo é aquela coisa, eu quero, para eu ser a empoderada, eu tenho que apagar o homem como se ele não tivesse poder nenhum. O que o feminismo trouxe de bom para nós, Nada. Sânia? Eu acredito assim que na verdade a mulher foi construindo um espaço dela, mas algumas pessoas podem dizer, mas foi por causa do feminismo que hoje a mulher assumiu a posições de autoridade, porque a mulher hoje compete com eleições, né? Está no cargo de autoridade. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Pode até ser que no início esse movimento ele ajudou a ter um despertamento, né, para a importância da mulher. Mas uma vez que a mulher começou a querer diminuir o homem, ela começou a perder o seu lugar, de novo. Isso é tão sério, né, Sânia, que agora nas Olimpíadas eu fiquei chocada de ver mulheres terem coragem de ir lutar boxe com mulheres trans. Mulher trans é homem no corpo físico. E você levar um murro de um homem não é brincadeira, não. E eu fico pensando, elas não deveriam nem entrar no ringue, porque é muito sério você levar um murro de um cara treinado, é muita força que o homem tem. E você percebeu que o feminismo não disse nada? Não disse nada. Por quê, né? Engraçado, a gente quer direitos iguais, mas não são iguais assim. Na hora que a força física vem, eu não posso lutar com um homem. Algumas chegaram a desistir.
Porque eu não tenho como, né? A gente reconhecer que existe algo que é diferente, a força do homem é diferente. Não dá para negar o que Não é da dá natureza. para negar isso, né? E isso, de novo, é uma distorção do lugar. Eu preciso tirar o lugar do outro para ter o meu. Não. É um movimento que diz: eu vou te proteger, mulher. Aí, eu vejo que muitas delas, por medo dessa agenda, não quiseram se levantar para dizer: eu não vou entrar no ringue com uma pessoa com a força que essa aí, ou que ele, na verdade, tem. Não é só no boxe. Eu vejo no jogo de vôlei feminino, gente, quando um trans dá uma cortada, aquilo aí bater na cara de alguém, incha na hora. Pode até te fazer desmaiar, porque é muita força que o homem tem, não dá para negar. Né? O Olavo de Carvalho falava que o ser é o ser e o seu círculo de latência. Quer dizer, existem coisas que estão em você, que são naturais de você. Por exemplo, é natural da mulher ter um útero que é fértil. É natural da mulher gerar filhos, é natural da mulher ser mais sensível. Não dá para mudar o que Deus colocou na sua Constituição. Um gato vai ser sempre um gato, um peixe sempre vai nadar. Exatamente. Não dá para você tirar a força de um homem e dizer: pode ir lá competir em igualdade de condição que você, mulher, vai ganhar. Que proteção é essa que estão dando às mulheres, Sani? Me explica. Eu até acho assim, meu Deus do céu, porque são distorções tão grandes, né? O feminismo, o machismo, é tudo tão fora do plano de Deus que chega a ser, para mim, quase Você que falou do feminismo dentro da racional. igreja, fala também do machismo, porque também existe o machismo Uma dentro da coisa igreja. levou a outra, né? Exatamente. Porque Pode ser ação e reação, o né? feminismo só existiu porque existiu o machismo. Então, aquela opressão de querer calar a mulher, de querer impedir a mulher de avançar, levantou o feminismo. Então, levantou uma revolta, né? Nós vamos nos revoltar aqui, mas a gente sabe que essas revoluções que existem, né, e que vêm por causa de revoltas, isso não constrói nada. Na verdade, você sai de um extremo e vai para outro. Você continua no erro. Não existe equilíbrio. O equilíbrio está sempre na palavra, naquilo que Deus falou, naquilo que Deus estabeleceu. O equilíbrio vai ser sempre assim: a gente entende o que Deus quer para nós, a gente se coloca nessa posição e a coisa acontece. Então, dentro da igreja, o que que vai mudar isso? Quando a gente assumir o que a palavra fala. Quando a gente voltar para o que a palavra diz. Deus nunca mandou nem machismo, nem feminismo, Isso. né? Na verdade, essas duas coisas é um mundo, gente, que se levanta. E eu vou dizer mais, Keila, eu vou ser bem forte no que eu vou dizer agora. Porque esses dias o Senhor falou muito claro sobre o espírito do anticristo. Tem muita gente que não está se apercebendo que o espírito do anticristo, a Bíblia diz que já está no mundo há muito tempo. Isso. Não tem nada a ver com a pessoa do anticristo. Uhum. E o que que é o espírito do anticristo? É tudo que é contrário a Deus. É uma contenda, é Satanás levantando as pessoas para se colocarem contra Deus, para se revoltarem contra Deus, para se levantarem contra Deus. Quando você se levanta contra um princípio, você está se levantando contra Deus. Quando as pessoas se levantam contra a família, da forma como Deus criou para ser, Uhum. é o espírito do anticristo. E o espírito do anticristo está dentro da igreja, influenciando pessoas. Mulheres que se dizem cheias do espírito não vão se levantar contra um princípio. Existe um engano aí. Como é que eu sou cheia do Espírito Santo, profetiza do Senhor, e estou me levantando contra algo que Deus estabeleceu? Não é o Espírito Santo que está influenciando a minha vida. E a gente tem que ter muito cuidado, porque a Bíblia diz que, se possível, ele enganaria até os eleitos. E a gente sabe que está falando da pessoa do anticristo, mas a influência está no mundo, gente. E se esse espírito de feminismo, machismo, tem a influência de Satanás e entra dentro da igreja, entra na minha casa, eu estou abrindo a porta para quem entrar dentro da minha casa? Que espírito está agindo na minha vida? Isso é muito sério. Sânia, o livro de Apocalipse diz que Cristo é a palavra, né? Quando você fala, estou me levantando contra Cristo, né? O espírito do anticristo é um espírito contra a palavra, E Jesus né? é Você o está quê? falando, pois é, A Jesus expressão exata de Deus. Se levantar contra Deus
Se levantar contra Cristo é se levantar contra Deus. É porque eu recentemente, você deve ter visto também esse movimento de vamos atualizar a Bíblia, porque a Bíblia não quer dizer exatamente aquilo que ela está dizendo, precisava ter sido um pouco modernizada. Isso é se levantar contra a palavra. Literalmente, isso é o espírito do anticristo, gente. Não, entenda, pelo amor de Deus, a igreja tem que acordar para isso. Tudo que vem para te trazer questionamento a respeito do caráter de Deus, raiva. Por exemplo, tem gente que fica com raiva, como você disse, acha que submissão é o Deus, porque Deus é machista, porque Deus levanta o patriarcado. Essa pessoa não entendeu nada de Bíblia. Deus levantou o homem para estar no seu lugar e levantou a mulher para estar no seu lugar e os dois estarem juntos. Então, Deus não é machista, a palavra não é exclusivista, só que a gente vê o quê? Quando o espírito do anticristo começa a trazer esses questionamentos, a palavra precisa ser atualizada. Ou seja, Deus precisa ser corrigido. Nossa. Porque se a palavra precisa ser atualizada, Deus errou em algum momento. Na hora que ele falou, na hora que ele disse. O mundo mudou. Que o mundo mudou, gente? Deus continua o mesmo. O mundo mudou porque se afastou de Deus. Porque os princípios continuam os mesmos. Tem nada de novo debaixo do sol. Como diz Salomão. Né? Então a gente tem que entender que se levantar, a gente precisa se blindar dessas influências. Eu não posso deixar esse tipo de pensamento entrar na minha vida, na minha casa, no meu ministério, porque se eu deixo, eu estou abrindo uma porta para outras coisas. Se espírito começa a me influenciar contra Deus, contra um princípio, eu acho que a mulher não tem que se submeter, não. Mulher independente. Família não é bem assim, não. Família, que história é essa? Que família tem que ser homem e mulher? O amor venceu. Toda forma de amor, de amar vale a pena. Então assim, quer dizer, é o espírito levando as pessoas a se revoltarem contra a forma que Deus criou. A forma que Deus criou é machista, a forma que Deus criou é patriarcado, a mulher não tem direito. Gente, o patriarcado, opressora, assim como o matriarcado, são coisas que são desequilibradas. Tanto o pai tem o seu lugar, como a mãe tem o seu lugar. É aí que eu falo, quando é que vai ter equilíbrio? Quando o princípio estiver sendo praticado. Porque aí, cada um no seu papel, a coisa vai acontecer. É como na igreja, vamos dizer. A gente sabe que na igreja tem um anjo da igreja, tem um pastor da igreja. Se eu começo a achar que é besteira ter um pastor, todo mundo pode mandar. Foi exatamente o que aconteceu, né, quando se levantaram contra Arão e Moisés. Quando a Corão e aquele povo todo. A gente tem um espírito, todo mundo tem um espírito, não precisa de um líder. Quem é você para mandar na gente? Isso é um espírito anticristo. Você está entendendo? Sempre teve, gente, no mundo, desde quando o pecado entrou, desde quando Satanás. Porque a gente fala de Cristo, parece que é só Novo Testamento. Mas, na verdade, Cristo sempre foi a expressão de Deus. Sempre foi ele, desde o início. A Bíblia diz que o mundo foi criado por meio dele. Né? Não estamos falando de Jesus, o homem. Nós estamos falando do verbo, a palavra, que sempre existiu. Sani, você é professora de caráter de Deus. Também. Né? Quer conhecer quem o homem deveria ser e quer conhecer quem Deus é? Jesus. Somente. Né? Falar Deus é machista? Olha para Jesus. Por exemplo, aquele momento onde Jesus não joga a pedra naquela mulher que foi pega em adultério. A gente vê ali que não é porque ela era mulher ou porque era homem, mas você vê o machismo ali. A lei dizia que se fossem pegos em adultério, o homem e a mulher deveriam ser apedrejados. O que eles fazem? Eles levam somente a mulher. Então, isso já mostra o machismo. Quer dizer, o homem tem direito? A mulher não? Mas você está vendo que essas distorções começaram a levar o mundo a querer se revoltar e criar esses movimentos? Porque você fala assim, não, peraí, a Bíblia, se eu tivesse ficado com o princípio, é o homem e a mulher.
Não ia ter essa E revolta se de foi dizer... pego em adultério, Os não foi dois pego foram... sozinha. Então, não eram os dois fazendo É, ali? Os dois erraram. Vale para os dois a palavra. Não é interessante que é, Deus não olha para o homem e diz, não, o homem traiu, eu perdoo. A mulher traiu, eu não perdoo. Esse pensamento não existe em Deus. é. A lei dizia que eram os dois. Então, quando trazem só a mulher, primeiro, Jesus sabia que não era a lei que eles estavam preocupados, né? É, Havia algo a mais. é. Mas segundo, Jesus fala, olha, ninguém aqui vai te apedrejar, eu sou o único que poderia. Não vou. Vai, não peques mais. Ou seja, Jesus deu uma chance para aquela É, mulher, né, se é. arrepender e tal. Mas entenda, a forma como Jesus agiu mostrou que ele não era machista. Você está entendendo? Aham. Porque ele, primeiro, ele sabia que a lei não era isso, mas segundo, não é porque ela é mulher que agora eu vou ser mais rígido. Não, você vai ser apedrejada, É. você vai morrer. Ele exerceu compaixão para aquela mulher. E ele teria exercido a mesma compaixão para o homem se estivesse lá. Porque a questão ali era: você se arrependeu? Tem uma nova chance. Então Deus não faz essa diferença entre homem e mulher. Em nenhum momento você vê isso. E quando Deus estabelece funções, não é que ele está fazendo diferença. Ele simplesmente está dizendo, filho, olha, se você ficar nessa posição, você vai funcionar corretamente, porque você foi criado para isso. A mulher não existe só por causa do homem, gente. Não é isso. Uhum. Senão a mulher solteira não poderia estar no ministério, não poderia fazer a diferença, não poderia pregar, não poderia nada, porque ela depende do homem para existir. Não, não é isso. Mas uma vez que você decidiu construir sua família, decidiu casar, você precisa entender que existe o seu papel. E assumir esse lugar vai fazer você caminhar debaixo da influência do Espírito Santo e fugir da influência do Espírito Anticristo. A gente precisa entender isso e urgentemente combater com muita intencionalidade. Já que a gente está falando tanto sobre isso, Sânia, eu queria entrar num assunto aqui de vida espiritual. Porque tanto existem mulheres que são poderosas, é, parece que há uma habilidade, eu não sei nem se eu me corrija se eu estiver errada, mas parece que há uma facilidade maior da mulher na vida devocional, de um modo geral. E nas igrejas até falam, a mulher que é a do círculo de oração, a mulher que ora, a mulher, né? Então eu queria até conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa facilidade, talvez, que a mulher tem em desenvolver o seu relacionamento com Deus, mas eu queria que ao mesmo tempo você falasse um pouquinho também sobre esse orgulho espiritual que às vezes vem na mulher de dizer eu sou a espiritual e ele é o carnal. Foi muito bom você falar isso, porque eu conheço muitos homens de oração. Uhum, Eu já acho que isso é uma mentalidade que também foi colocada na cabeça dos homens. Durante muito tempo, o homem não foi estimulado a isso, uhum, né? A ter o relacionamento com Deus, a buscar, a orar. E a mulher foi, de novo, assumindo esse papel. Como se ela fosse a mais sensível, só ela ouvisse Deus. E a gente vê no início que Adão se relacionava com Deus todos os dias. Então, esse negócio de dizer que o homem não busca, ou que o homem não tem. Não, isso é muito, de novo, da influência, né? Daquilo que o homem, da forma como ele foi ensinado. uhum, Agora, existem maneiras diferentes de se relacionar. uhum. Por exemplo, a forma como o homem ora talvez seja diferente da forma como a mulher ora, É, mas ele está tendo a comunhão dele com é, Deus. O homem é de menos palavras. Não é verdade? é, A mulher fica falando 2, 3 horas, só é. Deus para aguentar a gente, de tanto que a gente fala, né? O homem, 15 minutos ali, ele orou, resolveu o problema. Mas muitas vezes, assim, ele é mais prático, mas não quer dizer que o homem não tem relacionamento. Só que isso, até na igreja, começou a se passar esse tipo de mentalidade. Mais uma vez, eu acho que o homem começou a acreditar um pouco nisso também. As mulheres que oram mais. Aí a gente vê que, entenda, Aham, começou a acontecer um movimento feminino dentro da igreja. A gente precisa levantar mulheres, a gente precisa se edificar. E a mulher começou a crescer, 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 e os homens foram ficando, muitas vezes. uhum, Porque houve um investimento.
Só que a gente tá vendo agora o que tá acontecendo. Os homens estão se levantando. A gente tem que começar a investir em Amém. homens. A gente tem que começar a levantar esses homens. A gente tem que começar a mostrar para os homens, não, é nosso lugar. Vamos assumir o nosso lugar. Então você vê que esses movimentos que foram surgindo de forma distorcida, Deus está trazendo equilíbrio de novo. Vamos quebrar esse negócio de dizer que só mulher ora, gente. É, Né? é. Vamos quebrar isso, a gente ora, a gente tudo bem que eu posso até concordar que em nós existe uma sensibilidade, Uhum, na mulher que o próprio Deus colocou, uhum. né. Então a gente tem essa facilidade de ser menos racional, né, e de se entregar mais, e eu até entendo que isso faz parte um pouco da nossa É, constituição, né, mas isso não quer dizer que o homem não possa buscar a Deus do jeito dele, orar do jeito dele. Ter a busca, ter a entrega do jeito dele. Então eu acho que isso tudo é questão de influência. Eu volto a dizer, né, se você incentivar, se você e aí, Keila, foi bom você tocar nesse assunto, porque uma das coisas que o Senhor tem falado muito comigo sobre avivamento, é que a gente acha que o avivamento ele vai começar nos templos. hum, Mas o Senhor tem falado muito claro comigo que o avivamento vai começar nas famílias. uhum. Então se o avivamento vai começar dentro de casa, o homem está incluído. Oh, Você está entendendo? aham, E aí que tá, né, o homem voltando para o seu papel, tudo vai fluir. A mulher entendendo o seu lugar, o homem entendendo o seu lugar, o altar sendo restaurado dentro de casa, a presença vai se manifestar, o poder vai se manifestar, as coisas vão começar a acontecer dentro das nossas casas. E eu acredito mesmo nesse tempo de restauração, Deus está uhum. restaurando os valores. Veja que tempo todo que a gente está falando nesse devocional aqui, né, nesse momento do podcast, é a distorção dos valores. Então, o que é que a gente precisa para ter um avivamento? Em primeiro lugar, a restauração dos valores, Isso. a restauração dos princípios, começa dentro de casa. Famílias fortes são famílias posicionadas, cada um no seu lugar, entendendo o seu lugar. Não querendo brigar com Deus, porque Deus constituiu a coisa para ser assim. E aí não vai ter espaço para machismo, não vai ter espaço para feminismo, e não vai ter espaço também para filhos revoltados, porque não estão vendo os pais viverem a palavra. É. Estão vendo em casa o exemplo. Você está entendendo que, Uhum. de novo, volta a questão de movimentos que se levantam, muitas vezes são porque os princípios não estão sendo praticados ou as coisas estão sendo praticadas de uma forma distorcida. E a igreja tem um papel fundamental nisso. Que conselho você daria, Sani, para essa mulher que olha para o marido dela e diz assim: "Eu que sou a pregadora, eu que sou a que ora, eu que sou a que ouço Deus e ele, olha aí". Que conselho você dá para essa mulher? Porque no fundo é ela que precisa ser ajustada. Para começar, né, se você é uma mulher que ora, já tem algo errado de você estar se posicionando dessa maneira. Exatamente. Meu conselho para você que está ainda Bora! nessa situação, né, é você entender assim, mulher, olha só, se você realmente quer ser empoderada, você vai ser empoderada pelo Espírito certo, que é o Espírito Santo. E o seu papel, né, não é se colocar nesse lugar aonde você é a melhor, né, você é que sabe fazer, mas é levar a tua família a fazer o que precisa ser feito. Isso. Então volte para o seu papel de influência, né, porque senão você vai viver uma vida solitária, e depois você vai estar orando pedindo para Deus: "Mas meu marido não faz, meus filhos não fazem", você vai estar pedindo para Deus restaurar a tua família, por quê? Porque você não está edificando o seu lar, você está destruindo o seu lar. E a Bíblia não diz que a tola, Deus fala que a mulher tola, ela destrói com as próprias mãos. É. Então é tolice você se levantar contra algo que Deus estabeleceu. Então recue e fale: "Espera aí, talvez é melhor eu recuar do que eu avançar de forma errada". Se você pega um avião e você decola um avião sem as coordenadas terem sido colocadas na posição correta, para que aquele avião chegue no destino, ele pode chegar num lugar que você não queria.
e daqui a pouco você não sabe por quê. Seus filhos estão revoltados, porque você disse que o seu marido é um banana, seu filho olha para o seu marido, não vê uma referência, daqui a pouco você é a referência, o seu filho quer te imitar, daqui a pouco seu filho virou homossexual e você tá por quê? Porque o meu pai não é o que eu quero ser como minha mãe. Eita. Você tá entendendo, gente, que volto a falar, meu Deus, é tão simples. É tão simples, a gente consegue complicar o negócio, né, É, de uma forma. é. É simples, gente. Aí eu acho que assim, o que precisa mesmo é ter humildade para reconhecer que o que Deus falou é o melhor e a forma de Deus é a forma que vai fazer a coisa acontecer e vai dar certo. Sênia, eu queria falar também sobre um relacionamento complicado, que é o relacionamento entre mulheres, mas mais especificamente entre sogra e nora. A gente tem um exemplo sensacional na Bíblia, que é Ruth e Noemi, Uhum. né? E eu estava aqui nesse estúdio uma certa vez e eu entrei e começamos a conversar sobre filhos, eu e uma mulher que estava aqui no estúdio. Ela estava alugando o estúdio, na verdade. E aí ela falou: "Você acredita que meu filho está namorando?" Eu falei: "Que legal." Aí ela falou assim: "Legal nada." Aí eu falei: "Mas qual você não gosta dela?" Ela falou assim: "Eu não gosto de nenhuma. Meu filho pode ficar com várias, mas para que casar? Isso dá tanto trabalho." Eu fiquei pensando: "Meu Deus, olha aí." Crente? Não, crente não. Ah, tá. Mas não está diferente com as crentes também não. Tem mulheres crentes que estão sendo sogras. Na verdade, você nem deveria ser sogra, você deveria ser mãe. Recebê-la como mãe. E eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso, porque você é psicóloga também, você atende mulheres e você já deve ter visto isso, Uhum. né? Esse coração de Competir o amor do filho e do marido. amores tão Tão diferentes, diferente. relacionamentos tão diferentes. Fala um pouquinho sobre isso. Então, mais uma vez, aí lógico que depende muito de ambas as partes, né. Então eu vou falar primeiro sobre o papel da nora, porque eu sei que existe o papel da mãe também. Às Uhum. vezes a mãe é como essa, se a mãe é assim, controladora, e ela não quer que o filho se relacione, a mulher que vai entrar na vida desse filho vai ter que ter muita sabedoria para lidar com essa sogra, É. porque a sogra que está competindo, né, o amor, o coração do filho. E eu acho uma coisa completamente desnecessária, porque o amor de mãe é único, ninguém vai ocupar esse lugar nunca, né. E o amor de mulher é outro tipo de amor, como você disse, é um amor completamente diferente. E, na verdade, eu consigo perceber que se a mulher, ela reconhecer o papel dessa mãe, a importância dessa mãe, ela também não vai entrar num relacionamento tentando competir, porque existe o outro lado. Existe também aquelas mulheres que entram num relacionamento e elas querem que o marido esqueça a mãe, apague a existência da mãe, né, não tenha mais nenhum tipo de relacionamento. Isso também não existe. Você tem que agradecer, porque ela gerou o homem da sua vida, É. né. Sem ela, você não teria ele, né. Então eu acredito que, assim, a gente vê muito claro no relacionamento de Ruth e Noemi, o como deve ser, né. Porque, por exemplo, Noemi perdeu o filho, ali era uma nora, ela poderia muito bem dizer: "Olha, agora eu vou refazer minha vida, eu vou casar com outro homem", mas ela viu Noemi como uma mãe que entrou na vida dela. Ela é a mãe do meu ex-marido, mas o relacionamento permaneceu mesmo com a morte desse marido. E a Bíblia diz que as mulheres falaram para Noemi: "Ruth é melhor do que 7 filhos. Ela é melhor para você do que 7 filhos", ou seja, ela foi uma filha, de fato. Ela honrou a sua sogra. E é interessante que ela teve um filho, não teve filho do filho dela, mas ela teve filho de um novo homem, mas ela entregou aquele filho para ser neto dela. Olha como ela via aquela sogra como uma mãe. Então, verdadeiramente, como você disse, essa tem que ser a visão, a mãe ser: não estou perdendo meu filho, eu estou ganhando uma filha, É, né. é. E a mesma coisa a mulher, eu não estou, né, disputando o meu marido com a mãe, eu estou ganhando uma mãe. E se esse pensamento existir, em ambas as partes e cada um respeitar o seu lugar, a mãe vai continuar tendo o seu lugar e a mulher vai ter o seu lugar. Agora, existem homens que têm essa dificuldade, aí o problema às vezes também está no homem, que não quer cortar o cordão umbilical É.
E aí precisa também haver essa ruptura no sentido assim, quando o homem casa, agora ele vai construir a família com a mulher, e aí não é mais o jeito que ele aprendeu da mãe, nem o jeito que ela aprendeu da mãe, né? Mas agora nós vamos construir a nossa família. Então a gente vai ter que chegar em acordo em algumas coisas, nem tudo do seu jeito, nem tudo do meu jeito, porque são criações diferentes, cada um acha que a sua foi a certa, não é? E aí nessa hora é que vai ter que ter essa flexibilidade e maturidade para dizer, olha, o que é melhor para nós dois? Como que é o nosso jeito de ser família? Porque tem coisas que é princípio, é certo, é errado e acabou. Mas tem coisa que não, tem coisa que é o jeito de ser. Tem coisa que é a forma de fazer as coisas. E isso não tem certo e errado. Eu vou dar o exemplo da história que a gente escuta muito no Rema, né? Que a mulher cortava o rabo do peixe para botar na assadeira, né? E aí isso foi passando de geração até que um dia a filha perguntou: mãe, por que a senhora sempre corta o rabo do peixe? Ah, não sei, porque a sua avó fazia isso. E aí quando ela foi perguntar para a avó, não, eu também não sei, porque a minha mãe fazia isso. E aí quando foi perguntar para a bisa, né? Não, minha filha, porque a minha assadeira era pequena, não cabia. Então eu tinha que cortar um rabo do peixe. Quer dizer, forma de fazer. Então, se eu corto, se eu não corto, se eu vou fazer a comida de um jeito, a minha mãe faz de outro, tem que respeitar, cada um faz. Isso não tem certo e errado. Então, o princípio vai além, o princípio é negociável. Mas tem coisas que, minha mãe colocava o café no bule. Ah, tá, mas eu gosto de café na térmica. Tá bom, então é o nosso jeito, vamos construir assim, né? Então, eu acho que é mais uma questão mesmo de respeito, de maturidade, de você, de novo, reconhecer o papel de cada um. Então, o homem tem que saber também se posicionar para que a mãe não continue querendo mandar nele depois do casamento. Mãe, é o seguinte, agora eu lhe devo honra, lhe devo respeito, mas agora eu tenho uma mulher. Ela é a dona do lar também. Então a gente vai construir juntos aqui, não tem que ser do jeito da minha mãe na minha casa. Você tá entendendo? Que eu acho que tudo é uma questão de você respeitar. Isso não vai tirar o amor, não vai tirar a honra, não vai tirar o lugar dela. E da mesma forma a mulher, né? Então, Noemi e Ruth é um bom exemplo. É um bom exemplo de que o princípio está acima, né? A honra vem em primeiro lugar. E quando a gente tem esse coração de honrar, quando a gente tem esse coração de respeitar, de amar, a gente não vai ultrapassar a linha. Eu vou respeitar a minha sogra, vou entender o lugar dela, vou até incentivar. Porque às vezes o homem também se desliga total, né? Meu filho, você tem que lembrar da sua mãe, vai lá na casa da sua mãe. Liga. Vamos, né? Às vezes tem isso também. Então, assim, lógico que isso é um assunto amplo, né? A gente não tem como falar de todos os casos, de todas só as uma situações. pincelada. Cada caso é um caso. A gente sabe que existem coisas bem desequilibradas aí, né? Já aconteceu de eu atender gente com problemas com mães narcisistas, então tem várias situações, gente. A gente está falando de uma forma muito ampla, né? Que no geral, se você tiver esse pensamento, eu estou ganhando uma mãe, eu estou ganhando uma filha, não vai ter competição. Cada um no seu lugar, respeitando cada um no seu lugar, vai dar tudo certo. Sânia, a gente está partindo para o finalzinho aqui, mas eu não queria encerrar sem deixar você falar um pouquinho sobre como desenvolver a vida devocional e sobre como estudar a palavra, já que eu já te ouvi ensinar, né? Você é uma mulher muito poderosa na palavra, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e desse algumas dicas para as pessoas que ainda não têm essa habilidade, ainda não formaram isso, porque isso é também um hábito que é formado pela prática, então ainda não se acostumou a orar, a ler Bíblia, a adorar, a ouvir Deus. Tudo começa com a sede, né? Eu acredito assim que a gente precisa despertar em nós mesmos essa fome por conhecer mais de Deus, sabendo que Ele é uma fonte inesgotável e que nós temos acesso a essa fonte, né? Então, tendo essa expectativa de que você não precisa fazer as coisas por obrigação,
né, eu acho que o nosso devocional não deve ser, aquela coisa religiosa, porque eu tenho que fazer, não. Eu acho que tudo começa no entendimento de que, meu Deus, que privilégio eu É, posso ter. Eu posso ter comunhão, eu posso ter intimidade com Deus, eu posso conhecer a esse Deus, eu posso receber dele revelações, entendimento da vontade dele. E a gente precisa incendiar a gente mesmo todos os dias, né, para que é como um casamento. Se você não traz a novidade ali para o casamento, né, aquilo vai entrando numa rotina e daqui a pouco, se não tiver cuidado, fica 2 amigos dentro de casa. é, Você tem que acender a chama, né, você tem que estar sempre incendiando aquela relação, não é assim? é. Então o nosso relacionamento com Deus também tem que ser assim, né, a gente tem que estar todo dia nos entusiasmando, né. "Uau, eu vou ler a palavra e eu tenho certeza que Deus vai falar comigo", você já vai naquela expectativa. É. Então, a primeira coisa para você ter momentos, né, não espere ter vontade, porque não é sobre: "Ah, eu acordei hoje com desejo de orar", né. Não é assim que funciona. É você entender: "Gente, eu vou me entusiasmar, eu vou dizer: 'Uau, eu posso hoje pegar a palavra, eu vou ler a palavra, eu sei que algo vai ser acrescentado na minha vida. Deus vai falar comigo'". Então eu já vou para o meu devocional criando expectativa, É. de que eu vou ouvir Deus, de que algo vai ser acrescentado. Essa expectativa é a gente que cria. Então você pode ir como: "Ah, eu tenho que ler a Bíblia hoje, porque eu tenho que cumprir o meu papel, né, vou ter que fazer". Provavelmente você vai entrar do mesmo jeito, vai sair do mesmo jeito. Agora, se você fala: "Espera aí, eu preciso me alinhar aqui e eu vou criar essa expectativa, eu vou ter essa comunhão na expectativa de que o Senhor vai falar comigo", muda tudo. Então eu acho que a primeira coisa é não faça por religiosidade. Uhum. Entenda que oração é privilégio, né. E eu costumo dizer o seguinte, como num casamento, quanto mais intimidade existe, o que é de um passa a passar para o outro. É, Você começa às vezes você se pega: "Meu Deus, eu tô falando com o mesmo marido", né. é. Você começa a ficar tão misturado, tão íntimo, que comportamentos, pensamentos, né, um começa a aparecer na vida do outro, essa influência. E a aliança que o Senhor restaurou conosco, é para que a gente voltasse a ter esse relacionamento. Então oração, antes de tudo, é relacionamento. E quanto mais eu busco um relacionamento diário com Deus através da palavra, né, através da oração como um modo de conhecê-lo, de entregar, de abrir meu coração, de ouvir Deus falar, né, quanto mais eu me entrego a um relacionamento, eu busco isso, mais de Deus vai ter em mim. A gente vai ficar cada vez mais misturado, É, né. E na verdade não é eu influenciando Deus, mas é Deus me influenciando. é. Cada vez mais meus pensamentos são transformados, sabe. E algumas coisas você mesmo vai se surpreender. Você vai dizer: "Meu Deus, essa não sou eu, isso é Deus em mim". Eu tô vivendo, e eu vou até aproveitar para falar isso, eu tô vivendo um momento na minha vida ministerial que é visível que eu estou transicionando, né, de uma estação para outra estação. E uma das coisas que eu tenho percebido que tem mudado na minha vida, por causa da minha comunhão, por causa do meu relacionamento com o Senhor, é o nível de compaixão que eu estou entrando pelas pessoas. Eu sei que não vem de mim. Quanto mais eu busco, mais Deus transforma a minha Isso, visão da maneira como eu olho para as pessoas. isso. Cada dia que passa, eu vejo menos impossibilidades e mais possibilidades de transformação. Eu não olho para as pessoas mais com aquele pensamento, tipo: "Não tem jeito, não tem jeito para essa pessoa". Quanto mais comunhão eu tenho com o Senhor, mais eu olho para as pessoas e eu vejo: Deus pode fazer coisas grandes. Deus pode transformar qualquer situação. Sabe, eu percebo que é um nível de compaixão, de um olhar que tem gerado milagres na vida de pessoas. E às vezes até num aconselhamento.
Eu saí daquela fase que eu acho que é uma fase até que a gente ainda está crescendo, né? Muitas vezes amadurecendo. Aquele olhar meio. Você não sabe, você tem que praticar a palavra, né? Você não sabe que isso é errado, né? É um olhar diferente. Uhum. É um olhar do tipo assim: peraí, você não entendeu? Deixa eu te ajudar e você vai conseguir entender. É. Você vai conseguir assimilar o que Deus está querendo fazer na tua vida. E esse nível de compaixão e amor tem constrangido pessoas a mudar. Eu já tive momentos de aconselhamento das pessoas saírem tomando decisões que não conseguiam tomar a vida inteira. Por quê? Porque foram impactadas pela compaixão. E Jesus fazia milagres pela É. compaixão. É. A multiplicação dos pães começou porque ele se compadeceu daquela multidão. Então, sabe, eu tenho visto que quanto mais eu busco o Senhor, quanto mais eu me entrego, isso é diário, né? Não com essa religiosidade, não porque eu preciso, eu me ajusto diariamente, né? Quando eu começo a orar, Sônia, por que você está orando? Porque você é obrigada? Não, conserta essa motivação aqui agora. É. Muda tudo, né? Então é uma busca de relacionamento, desejo de conhecer a Deus, desejo de ser conhecido por Ele, desejo ouvir o Senhor. Sabe, isso precisa voltar a queimar no nosso coração. Ouvir Deus precisa ser aquilo que antes Jesus falava: a minha comida é fazer a vontade do Pai. A gente tem que voltar a ansiar pelas coisas de Deus e dizer assim: meu Deus, eu preciso te ouvir. E não é só ouvir Deus no sentido, eu tenho a palavra falando comigo todos os dias. Não é sobre simplesmente saber, é sobre ser convencido por Ele, entende? Uhum. É sobre ser transformado por Deus. Se eu me relaciono, gente, se você entra num momento de devocional, que você começa a ler a palavra, e você não é transformado naquele momento, você não teve comunhão de fato. Uhum. E é isso que a gente precisa buscar. Deus, eu não vou sair daqui enquanto eu não sair daqui com a minha porção, É. né? Porque você está com a expectativa de que Deus vai fazer, de que Deus vai falar, de que as coisas vão acontecer na sua vida. Então eu falo assim, eu preciso te ouvir. E às vezes, gente, tem coisas que a gente sabe também que precisam ser específicas. Que tem coisas que vai estar na palavra, tudo que a gente precisa em termos de princípio está, Uhum. mas tem direções que você precisa saber, por exemplo, onde que eu vou morar? Deus, é para eu dar espaço? É para eu fazer essa mudança? Isso é através da comunhão. Como é que você vai ser guiado pelo Espírito? Se você não aprende a ouvir o Espírito? E como é que eu ouço o Espírito? Como é que eu começo a conhecer a voz, que é Deus falando comigo? Intimidade, Relacionamento. relacionamento. Tem que ser diário. Essa é a busca. Então, tipo assim, eu busco Deus por quê? Porque eu quero estar cada vez mais sensível. Porque eu quero estar cada vez mais discernindo a voz dele. Porque eu quero cada vez mais ser guiada por ele. A ponto dele não precisar nem dizer muita coisa. Eu já reconheço o Uhum. que ele está querendo que eu faça. Isso vai fazer o seu ministério ser mais efetivo. Isso vai fazer os seus relacionamentos serem mais efetivos. Porque às vezes eu estava esses dias aconselhando uma pessoa e ela chegou para mim com algumas demandas em relação à filha. E ela disse: minha filha não me ouve. Tudo que eu falo para minha filha, ela repulsa tudo o que eu falo. Minha antena levantou e eu disse: tem alguma coisa aí para a filha estar nesse nível. Uhum. E tá que eu começo a puxar, cavar, cavar, até chegar, né, no entendimento de que ela controlava até a respiração da filha, né. Então, a filha querer fazer tudo o contrário era para dizer assim: "Eu quero descobrir quem eu sou na fila do pão. Aham. Quem sou eu nessa história toda?". E ela começou a reconhecer que ela realmente fazia isso. E ela começou a entender que ela sempre foi assim com essa filha desde o início, da filha primogênita, ela queria que a filha fosse uma continuação dela. Ela não aceitava a filha ser diferente, ela não aceitava a filha pensar diferente dela, ter decisões diferentes, ainda que sejam dentro da palavra, mas era diferente. Então, a minha filha não pode ser, ou ela tem que ser eu.
E aí, nesse momento de aconselhamento, né, uma palavra que saiu da minha boca, inspirada pelo Espírito, porque eu ouvi de Deus, né, mudou. E essa mãe entendeu. Eu disse: "Você está percebendo que essa filha não quer que você seja outra pessoa? Sua filha até te admira, ela só está querendo que você aprenda a respeitá-la". Quando ela começou a fazer isso, ela ganhou, começou a ganhar, minha filha começou a me respeitar diferente. Então, gente, é isso que a gente tem que ansiar. Eu preciso desejar ler a palavra, orar, não por uma coisa religiosa, é porque eu quero ser afetada por esse Deus, Uhum. eu quero E ser ser inspirada por esse Deus. inspirada por Ele diariamente, É. sabe, eu quero estar tão sensível ao ponto de, não importa se eu estou pregando num púlpito ou se eu estou aconselhando, a unção vai estar ali, É. Deus vai estar falando através de mim, vidas vão ser alcançadas, é isso que importa, a gente está aqui para isso. Ai, que tremendo. Sânia, a gente vai ter que fazer outro episódio. Mas não Unção é não lindo? deu. Não é É lindo? poderoso. Não é lindo? Que Queridos, delícia. que se levante, né, uma geração verdadeiramente de pessoas empoderadas, mas não de um poder natural, Isso. mas do poder de Deus, por quê? Porque tem comunhão, né. Eu lendo um livro, que eu quero até indicar ele, Por que tarda o O avivamento? avivamento. Já li, poderoso. Não é? É. E ele tô lendo esse livro recentemente, e uma das coisas que me chamou a atenção, que tem um capítulo no livro que diz assim, as pessoas perguntam: "Cadê o Deus de Elias?". O Deus de Elias continua no trono, inabalável, no mesmo lugar, mas aonde estão os Os Elias de Elias. Deus? Cadê os Elias que têm fome, É. que querem ver Deus agir? Nós. Tá aqui, a Você gente tá quer ver. aí, ó. Tá aí, sentada no sofá assistindo a gente. Você é a pessoa que Deus vai usar nessa geração. Assiste de novo, manda para um monte de gente. Sani, me dá seu endereço nas redes, né, para as pessoas te seguirem. Eu quero te dar uma oportunidade de dar um tchauzinho para a galera. Se você quiser deixar alguma palavra, alguma coisa que você quiser dizer, olha nessa câmera aí e fala com a Vamos galera. lá, então tá bom. Bom, se você quer me seguir nas redes sociais, é Sânia Evangelista, tudo junto, Evangelista, né, vou logo dizendo aqui que é meu sobrenome, mas apesar de, né, não ser o meu chamado inicial, mas a Bíblia, né, diz que Paulo fala para Timóteo: "Faz o trabalho de um evangelista", então eu também me coloco nesse lugar, né. Mas, assim, eu quero realmente dizer para você, te encorajar a você realmente olhar para dentro de você e reconhecer, né, que você foi alguém criado por Deus, né, com habilidades, com uma unção que Deus mesmo entregou para você, com ferramentas. Valorize quem Deus criou você para ser. Você só vai ser efetiva naquilo que você está fazendo, né, ou efetivo, se você é homem e está ouvindo esse podcast, se você se posicionar naquilo que Deus te criou para que você seja. Não tente inventar a roda, né. Tudo vai acontecer a partir do seu posicionamento, é só isso que você precisa, né, o resto Deus já colocou aí dentro e vai fluir. Amém? Quero agradecer você por ter confiado em mim, Keila. Você é um presente, né. Eu fico muito honrada toda vez que ela fala que ela começou a ensinar a aliança de sangue por minha causa, pela minha influência, e eu quero dizer que às vezes o discípulo vai além do mestre, né. Eu já sei que ela ensina muito bem, que ela é A excelente gente faz o que no pode. que ela faz, e para mim, né, é isso aí, a gente tem que se alegrar com o crescimento uns dos outros, não entre nessa bobagem de competir, é um reino só, é um Deus só, é um Espírito só, nós todos estamos juntos para que aquilo que o Senhor quer fazer nessa terra, a gente seja cooperador. E eu quero terminar com a frase do meu pastor Edilson de Lira, que ele diz assim: "Senhor, não importa o que você esteja fazendo na terra, só não me deixa de fora. Eu só não quero ficar fora do que você está fazendo". Então, seja um cooperador do Senhor, em qualquer posição que você estiver jogando, meu irmão. Não importa a posição, o que importa é que você está sendo parte do que Deus está fazendo na terra. Muito obrigada, Sani. Que tempo precioso, que
Que glorioso isso. Eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você receber mais coisas, mais conteúdo, vem muita coisa boa por aí. E a gente se despede aqui. Nós estamos aí no Instagram com @lumen.podcast. Eu sou @keila.vilasboas. Tamo junto e vem muita coisa boa, muitos episódios aí. E aqui no nosso canal tá cheio de conteúdo bom. Dá uma pesquisadinha aí e envia esse papo para suas amigas, envia esse papo para um monte de gente, porque eu sei que você foi edificado. A gente se vê na próxima e a gente se despede nessa câmera aqui, Sani. Tchau, galera. Até a próxima. Beijo.